Então vamos hoje à nossa pauta, né? Vamos falar um pouco também sobre as novas constelações, sobre o criador desse método, o legado que ele nos deixou, né? Falando do movimento da alma, o movimento do espírito, falando das constelações multidimensionais. Eu ouço muita gente falando na internet, terapeutas, dizendo que é muito difícil falar de constelação, que somente se entende sentindo. Eu não concordo com isso na íntegra. Claro que é maravilhoso sentir o campo, mas também é fascinante falar, vivenciar, sentir, compreender todo esse contexto. Constelação familiar é algo muito profundo, muito envolvente, é um conteúdo preciosíssimo, rico demais, esse movimento da alma, esse movimento do espírito, esse nosso contato com a alma maior do nosso sistema familiar, a nossa conexão com a nossa ancestralidade. Isso é muito, muito profundo. Como teóloga, como coach sistêmica de espiritualidade, de família, eu quero compartilhar com vocês que faz toda a diferença na nossa vida, na vida das pessoas que encontramos enquanto caminhamos no caminho, conhecer e vivenciar as constelações familiares. Para mim, o maior de todos os consteladores, de todo mundo, de todo o universo, é Jesus. E eu digo por quê? Na palavra de Deus, Jesus nos mostra que ele constelava o tempo todo e de forma surpreendente, com frases curativas e de pronta solução. Frases tremendas, incomparáveis. Já perceberam isso? Entre inumeráveis exemplos, nós podemos citar a passagem do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele buscou o campo, ele buscou o constelador. Jesus colocou seus apóstolos como representantes e pediu: chame-o. Os apóstolos disseram ao cego Bartimeu: levanta, ânimo. O constelado, ele precisa disso, não é? O constelado, ele tem que fazer a sua parte. E qual é a parte do constelado? Ele tem que querer resolver os seus emaranhamentos. Ele tem que querer resolver a questão que ele está trazendo, o seu tema. E Bartimeu fez isso. Ele lançou a sua capa, rompeu seus limites, rompeu seus bloqueios. Ele pôs-se de pé. Então Jesus perguntou: o que quer que eu vos faça? Qual é o seu tema, Bartimeu? Qual é o conflito que você tem nesse momento? O que você quer constelar? E o cego Bartimeu, de pronto, ele respondeu: Senhor, mestre, eu quero ver. E imediatamente recuperou a visão e seguiu o seu caminho. Então veja aí uma frase muito importante na constelação, que nós usamos muito: eu vejo você. Quando eu não vejo, quando eu não tenho a minha visão interior, eu fico à deriva. E tantos outros exemplos que nós podemos citar: o não julgamento, não existe o certo, não existe o errado. O constelador disse à constelada, a mulher adúltera: mulher, ninguém te condenou, ou seja, ninguém atirou a primeira pedra. Por quê que ninguém atirou a primeira pedra? Porque todos nós carregamos as nossas cargas, que muitas vezes nem são nossas. Todos nós temos os nossos emaranhamentos e caminhamos passo a passo nessa jornada da vida, buscando as vias de solução, seja lá qual for o nosso conflito. E Saulo, na estrada de Damasco, ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós, a quem nós perseguimos? A quem nós não perdoamos? A quem que nós excluímos porque não nos convém, não convém aos nossos interesses pessoais? E às vezes até atiramos ao fundo do poço nosso próprio irmão, se tivermos inveja.
A quem será que eu tenho que dizer eu sinto muito, me perdoe, você faz parte? Quem será que eu estou excluindo, que eu tenho que dizer eu vejo você? E o filho pródigo? Longe do pai, o filho estava comendo comida de porcos. E na constelação, nós sabemos, né? Nossos pais é a força para a vida, a força para o sucesso, a força para seguir em frente na vida. O constelador, ele não deve constelar nenhum outro tema, enquanto o constelado não constelar a sua situação familiar, se houver conflitos entre os seus pais, entre a sua mãe, entre o seu pai. Porque todos os obstáculos da vida vai ser apresentado na vida desse constelado enquanto ele não reconfigurar, enquanto ele não ressignificar, seja lá qualquer conflito que ele esteja carregando na sua vida com referência aos seus pais. Então, não que eu queira dar uma aula de teologia, né? Mesmo porque constelação não tem absolutamente nada a ver com religiosidade. Ela é uma ciência fenomenológica. Constelação está a serviço da vida, é uma terapia profunda. Então, é que eu fico encantada. Eu acho muito lindo observar o campo e a sua ressonância relativa a muitas passagens bíblicas. Em constelação não é diferente. É o amor que invade o nosso coração, toma todos os espaços do nosso coração e da nossa alma. Em nossa essência, nós somos filhos do amor. Esse é o nosso campo maior. Sou amada, sou amado. Nesse movimento do amor, tudo se cura, tudo se ressignifica. O movimento do amor é o movimento do espírito que liberta, que dá significado e que faz todo sentido em nosso viver. É por isso que a nossa alma, ela não pode ficar desidratada. Ela precisa ser revigorada todos os dias, porque a alma sente sede, a alma sente fome, a alma sente tristeza, a alma sente alegria, a alma tem vontades, a alma sente paz, a alma sente angústia. Então existe um campo, ele é invisível para nós, porém lá o impossível tornar-se-á possível, desde que se pratique as ordens do amor, desde que se obedeça às leis sistêmicas. Então, dentro do nosso coração, nós poderíamos encontrar somente coisas boas, mas nem sempre é assim. Que a boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. O nosso coração é o solo sagrado do nosso corpo. E a tarefa de casa é de se preocupar em fazer uma reciclagem ali no nosso coração, nesse centro de conexão, e tirar os lixos, porque neste solo sagrado encontra-se a nossa essência, a nossa conexão com a grande alma. Nós não estamos de forma alguma nessa jornada da vida aqui a passeios. Nós estamos em missão. Todos nós temos uma missão nessa vida e essa missão acontece em várias etapas. Nós não podemos saltar nenhuma delas. Precisamos terminar uma etapa, começar outra etapa e prestar bem atenção em fazer bem feita cada uma dessas etapas, bem direitinho. É a tarefa de casa, da escola de sua vida terrestre. A sua alma vai ter que dar conta disso. E é por isso que nós ressaltamos. Se você segurar a semente, ela vai morrer com você. Mas se você lançar a semente em solo fértil e bem preparado, ela se multiplicará de uma forma tão maravilhosa e tão produtiva e voltará para você como perfeita e rica colheita. Neste ponto eu quero ressaltar que Bert Hellinger, ele lançou a semente de forma preciosa e rica, e a colheita chegou para todos nós. É bem verdade isso que eu estou falando. Quando você conhecer profundamente constelação familiar, você vai concordar comigo.
No nosso grupo, eu constelo, você constela e nós constelamos, nós temos essa pretensão de que se tenha uma mentoria para que se conheça profundamente constelações familiares, para que se conheça o método de Bert Hellinger e também outros tipos de constelação. E para falar da constelação familiar sistêmica, desse rico e precioso conhecimento que chegou até nós, nós precisamos honrar, precisamos reverenciar quem impulsionou e fez chegar ao mundo, fez chegar até nós, esse método maravilhoso que tem contribuído com a saúde do corpo, da alma e do espírito de pessoas e de famílias e suas gerações. Honramos o nosso conhecimento quando nós sabemos de sua historicidade e de como ele chegou até nós. Falar de constelação, nós falamos de Bert Hellinger. Sua jornada sempre foi demarcada por muito estudo e por uma busca incansável pelo autoconhecimento. Ele não arquivava seus conhecimentos dentro de uma gaveta entre pilhas de diplomas. Além de tantas premiações, em 2004, ele recebeu o Prêmio Nobel Alternativo pela Medicina Integrativa. Ele nasceu em 1925 na Alemanha, ainda menino, foi encaminhado para um seminário. Ele viveu em tempo de guerra, jovem ele se alistou no exército, foi prisioneiro e foragido de guerra, teólogo, filósofo, terapeuta, pedagogo, foi sacerdote. Um dos terapeutas mais inovadores em trabalho com indivíduos, casais e família. Como teólogo, como filósofo, Bert entende tudo de inteligência espiritual e da alma, do movimento da alma, do ser tridimensional, da tricotomia. Por isso, as novas constelações e a constelação com o movimento da alma, com o movimento de espírito, com Bert não poderia ser diferente. Ele foi então o criador de uma das técnicas terapêuticas mais resolutórias para conflitos pessoais e familiares. As constelações familiares certamente é um excepcional legado deixado por Bert Hellinger para a humanidade e que privilégio nosso, né? Receber esse conhecimento e que responsabilidade contribuir para que outras almas também possam usufruir de todos os benefícios. Com constelação familiar, você pode cuidar com amor do seu sistema familiar, evitando ciclos repetitivos, encontrando a raiz dos conflitos familiares e pessoais. A constelação transforma a vida das pessoas e essa transformação começa em cada um de nós. Passo a passo, na jornada transformadora da constelação, é estar próximo da nossa essência. Eu faço um convite para vocês. Participem mesmo do grupo Eu Constelo, Você Constela e Nós Constelamos. Tem mentoria todo dia 19. Nós fazemos uma live para irmos mais fundo no conteúdo das constelações familiares. Você pode, estando nesse grupo, usufruir dessa mentoria, fazendo as suas perguntas, questionando tudo aquilo que você quer saber, colocando todas as suas dúvidas. Esteja sempre presente na live do dia 19. E esteja também convidando os seus amigos, os seus familiares para fazer parte desse grupo. Você estará também lançando a sua semente ao vento, também sendo contribuição para poder compartilhar conhecimento. É com muita alegria que eu recebo vocês neste grupo. Espero mesmo que vocês sejam bastante participativos. Vocês podem também, se quiserem, me seguir lá no Instagram. É @Pagani_Vera. Lá também nós temos muito conteúdo sobre constelação familiar. Um forte abraço e até breve.